16 de abril é o Dia Mundial da Voz, uma iniciativa que começou aqui no Brasil e se espalhou pelo mundo todo. E para falar sobre essa data, cuidados e importância disso, a gente recebe hoje a fonoaudióloga Josimar Golim Martins. Josimar, prazer te receber. Muito prazer estar aqui novamente, Ana. Obrigada pela oportunidade. Josimar, Dia Mundial da Voz começou como um dia nacional. Por que o Brasil saiu na ponta aí nessa iniciativa? Porque, infelizmente, nós ocupamos o segundo lugar mundial em incidência de câncer de laringe. E isso fez com que os fonoaudiólogos e otorrinos, em 99, se mobilizassem para uma campanha alertando a população de que a rouquidão que persiste por mais de 15 dias, deve ser investigada porque ela pode ser, infelizmente, o sinal de um câncer de laringe. E nós temos, existe já um estudo de por que é tão presente no Brasil o câncer de laringe? O porquê aqui, mas não. Mas ele está totalmente associado ao fumo e álcool. Ah, a base principal é essa? A incidência do câncer está bem diretamente relacionada ao uso de fumo e álcool. Então, quer-se supor que o brasileiro fume mais do que o resto da população. Em quantidades, né? Tem que se considerar o território brasileiro, mas em quantidade a incidência foi tida como maior aqui. Então, em 99 se iniciou a campanha, ela foi ganhando, nossa, um âmbito muito grande, a fonoaudiologia, principalmente em relação à parte de voz, ela tem sido muito destacada mundialmente. E então, nos congressos, né, que foi levado, isso acabou sendo abraçado pelos outros países e em 2004 passou a ser Dia Mundial da Voz, dia 16 de abril. E aí tem ações aí no mundo todo, ações coordenadas para se despertar a atenção das pessoas. Isso, desde despertar a atenção para o fato da necessidade de entender a voz como algo que demonstra a tua saúde, num geral, porque ela demonstra desde o teu sentimento, a tua prontidão, a tua noite mal ou bem dormida, o teu estado gripal, como profissional da voz, né? Eu estou acabando de vir de uma palestra para os professores que têm, infelizmente, uma cultura de que ficar rouco é normal, e não é normal. Não, eu falo muito, não tem como não ficar rouco. Tem como não ficar rouco, né? Então, a rouquidão mostra que a tua saúde não está bem, de alguma forma. E, então, isso foi ganhando uma amplitude para mostrar para as pessoas o lado de se ver como um profissional da voz. Então, quantas pessoas, são inúmeras as profissões que dependem da voz para poder atuar. Desde a sua, o professor, o advogado, profissional de telemarketing. Enfim, praticamente, acho que 90% das profissões, porque o pessoal acostumou que o vendedor, profissional da voz é só o locutor. E não é, né? Todo mundo depende da voz. Então, e com isso a gente tem feito então palestras, divulgando, mesmo em rádios, hoje já tem mais algumas coisas agendadas, a gente está desde segunda-feira, na verdade, aqui em Ponta Grossa eu estou falando, mas isso a nível mundial, imagina quanto que já foi feito de ações. Então as campanhas têm sido motivadas para buscar criatividade, maneiras diferentes de abordar as pessoas, sair só daquela história de uma garrafa squeeze para dizer que tomar água é bom, que a gente deve tomar 2 litros de água por dia. Então, não só isso, mas mobilizar em cima de crianças, teatros, dos cantores, no Rio de Janeiro foi feito. Então, as campanhas têm sido muito interessantes também de se observar, as ações. E você estava falando, as pessoas acham que rouquidão é normal. A rouquidão, como você falou, é um sintoma de que alguma coisa não vai bem. Isso. Qual é a hora em que a pessoa precisa se preocupar com isso? Porque é comum a gente ver, foi num show, foi num jogo de futebol, gritou demais, cantou demais, amanhece com a voz, sem voz. Né? O pessoal diz, hoje estou sem voz. Típico assim da ressaca. Como é que, primeiro, isso é preocupante ou é ocasional como um resfriado? Como é que se trata isso? 2 critérios, né? Primeiro, você com frequência vai na balada, vai num show e volta para casa rouco,
uma semana, na outra semana também, a outra semana também, você está cometendo um abuso vocal, com certeza. Tá? Então, abuso em cima de abuso, em cima de abuso, acaba resultando num nódulo vocal, por um exemplo, que é um calinho, né? Um espessamento da mucosa da prega vocal e que vai fazer com que a sua voz vá ficando rouca. Você vai morrer por conta de um nódulo? Não. Mas ele, à medida que o abuso for continuado, ele vai ficando cada vez mais espesso, as bordas vão ficando cada vez mais endurecidas e às vezes é necessário ir direto para a cirurgia, porque o nódulo é uma coisa que é totalmente tratável só com sessões de fonoterapia. Ah, é? É uma ideia que todo mundo, assim, pelo menos a voz corrente por aí, tem um nódulo, a única solução é cirúrgica. Hoje é de comum acordo mesmo entre os otorrinos e a fono. Existe uma parceria, um trabalho bem legal. Então, mesmo quando são lesões que seriam cirúrgicas, o procedimento é sempre trabalhar um pouco de fonoterapia para diminuir o impacto daquela alteração. Porque, imagine uma coisa que fecha retinha, né, a prega vocal. Se você tem, então, uma bolinha no meio onde não consegue fechar, o teu esforço é maior. E esse esforço vai aumentando essa lesão que está lá. Então, o primeiro processo é diminuir esse esforço, melhorar a qualidade de voz, para tentar, se for cirúrgico mesmo, mexer o menos possível para deixar uma cicatriz o menor possível nessa prega vocal. Então, esse critério é bem importante, né, essa parceria. E o nódulo, é só se ele for um nódulo fibrosado, muito antigo, aquela voz que é rouca desde que você se lembra dela, você lembra a rouca, não sabe quando que ela enrouqueceu. Mas se você tem um histórico mais atual, de perceber rouquidão com frequência, passa um tempo rouca, melhora, passa uma semana rouca, melhora, sempre na sexta-feira está com a voz pior. Tem características, né? Final do dia, a voz está pior. A melhor coisa é procurar a orientação de um fonoaudiólogo e em pouco tempo você consegue minimizar esse problema e resolver. Nós estávamos falando aí sobre a rouquidão do final de semana, aí, né, do calo, da postura. O que você acha da gente continuar esse papo no próximo bloco, dando umas dicas aí para o pessoal, como é que eles podem usar melhor a voz? Pode ser? Continuamos, com certeza, vamos continuar no próximo bloco. Então, a gente já volta, é um instante só.